Meu nome é Marcelo, faço parte aqui do grupo de oração Sal da Terra, sou casado com a Jossana, nós temos 2 filhos, o Rafael de 9 anos, o Leonardo de 6 anos, que participam aqui do grupinho também. Hoje eles não puderam vir, mas fazem parte. Eu comecei a minha caminhada na renovação carismática em 95, fiquei um tempo na renovação, me afastei, e pela graça e misericórdia de Deus, a paróquia São Lucas, ao acolher o grupo de oração, me acolheu também. E é com muita felicidade que eu faço parte deste grupo, é com muita felicidade que eu assumi o compromisso com Cristo, de divulgar o Cristo, de falar dele, de divulgar para as pessoas lá fora, de trazer às pessoas um compromisso com Cristo, para que almas sejam salvas. E hoje, na preparação dessa palavra, o que Deus mais colocava no meu coração era que hoje Ele nos daria uma orientação. Uma orientação. E o Walter foi muito feliz quando ele começou falando sobre a armadura, né? O tema de hoje: revestivos da palavra de Deus. E na minha Bíblia, quando eu fui preparar essa palavra, eu vi que no dia 1º de junho de 2017 houve uma pregação aqui no grupo de oração dessa mesma palavra. E aí eu anotei na minha palavra, na minha Bíblia, combate espiritual. Eu fiquei pensando, falei: Senhor, o que o Senhor quer nos orientar? Sendo que o tema de hoje, revestivos da palavra de Deus, na hora que eu bati meu olho, combate espiritual. E quando a gente fala de combate espiritual, a gente pensa logo das coisas mais fortes, né? Mais pesadas, aquelas doenças, desemprego. Mas o ato de revestirmos da palavra de Deus, ele nos faz mover muito mais, e nós vamos entender isso na palavra. Mas eu queria que você refletisse inicialmente sobre as suas dificuldades mais simples aqui dentro da igreja. Às vezes você pensa assim: eu nunca vou estar lá na frente falando, eu nunca vou pregar, eu nunca vou fazer uma oração pelo meu irmão, eu não vou ter coragem de sair na rua com a minha Bíblia debaixo do braço, eu não vou ter coragem de dar a volta num sábado de manhã cedo ao redor da igreja rosando meu rosário. Por que às vezes a gente pensa isso? A gente tem vergonha, medo. O combate espiritual, às vezes, ele vem para mexer conosco, para nos cansar, para nos fadigar, para tirar a nossa atenção. Mas a gente tenta às vezes concentrar nas coisas mais fortes, vamos dizer assim. E a palavra hoje ela vem nos convidar a ser vigilantes o tempo todo, porque num simples detalhe, numa postura às vezes que a gente tem de vergonha, de não querer fazer, de não querer se apresentar, de não querer executar o serviço de Deus, em cima desses pequenos detalhes, o combate espiritual também está acontecendo. O evangelho de hoje, quem acompanha a liturgia diária, vai dizer assim: que feliz o homem que ouve a minha palavra e a põe em prática. Homem prudente, como homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. É isso que a palavra vai nos orientar hoje, vai nos direcionar. O combate espiritual, ele exige de nós o quê? Principalmente a oração. Para o combate espiritual nós precisamos de oração. Mas para uma oração ser eficaz, para uma oração chegar e combater verdadeiramente, ela precisa estar fundamentada na palavra. Nós vamos perceber isso aqui também na palavra. Hoje nós vamos entender
as mulheres que gostam muito de fazer compras, né? Quando você vai lá comprar uma roupa, você chega lá, olha, acha bonito e você faz o quê? Experimenta, não é isso? Nós vamos entender que para a nossa oração ser mais eficaz, para estarmos revestidos da palavra de Deus, nós temos que experimentar a palavra de Deus, amém? Então vamos pegar aí a nossa palavra em Efésios 6. Quem não está com a palavra? Nós vamos entender um pouquinho também da importância de estarmos sempre com a palavra, amém? Todo mundo que está com a palavra está aí, já pegou? Efésios 6, nós vamos ler do 10 ao 18. Estou com a Bíblia ali em cima, estou quase me enxergando, estou começando a ficar igual o Ronaldo. Vamos ler. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento de vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverais em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Palavra do Senhor. Quem nós combatemos? Às vezes a gente fala quem, e o direcionamento do nosso pensamento, das nossas orações, vai de encontro a uma pessoa, ou uma situação, ou um lugar. Pensa bem, né? O meu filho drogado, o meu marido alcoólatra. A primeira coisa que essa palavra vem nos dizer, que o nosso combate não é contra homens de carne, mas contra espíritos, potestades e principados e potestades, anjos caídos, influenciadores. Eles sim aproveitam das situações, aproveitam das atitudes, das palavras, das pessoas em si, para agir, e muitas vezes para vir ao nosso ataque. Se eu perguntar assim, você tem uma pessoa difícil na sua vida? De pronto você vai falar, tenho. Mas hoje a palavra ela vem nos dizer que o nosso combate, ele está além daquela pessoa, ele está além daquele lugar, ele está além daquela atitude que às vezes foi tomada contra você. Na palavra, se nós voltarmos lá no início, Abel e Caim, a palavra vai dizer que Caim tinha maldade em seu coração. A maldade no coração de Caim foi impulsionada, foi influenciada por espíritos que o fizeram sentir a inveja do seu irmão e matá-lo. Quantas vezes nós tomamos atitudes precipitadas, não é? Tantas vezes eu falo por mim,
A gente fala alguma coisa ou toma uma atitude diante de uma circunstância, de uma situação, que depois você se arrepende. Nós temos que ficar atentos, nós temos que ser vigilantes, porque essas situações, elas são vigiadas também por Satanás. Como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. A nossa espreita, olhando os nossos atos, as nossas ações. Em Mateus 16, Jesus está anunciando para os discípulos a sua paixão. E aí Pedro chega para Jesus e fala: não, Senhor, Deus não vai deixar isso acontecer, isso não pode acontecer. E Jesus naquele momento percebeu a influência de Satanás através de Pedro, que queria abalá-lo, que queria influenciá-lo. E naquele momento Jesus disse a ele: afasta-te de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço, tu pensas como o coração dos homens. Então a palavra, neste primeiro momento, ela vem esclarecer para nós: se nós temos pensado em situações da nossa vida, dificuldades com pessoas, com doenças, e temos reportado a essas pessoas as consequências, como eu disse, seja um marido alcoólatra, seja um filho drogado, seja um momento de depressão, seja um momento de desemprego, a partir de hoje o nosso convite, a nossa orientação é de mudar o nosso foco, mirar no lugar certo. E aí, para mirarmos no lugar certo, para sermos mais felizes no nosso combate, a gente pensa que quando o soldado vai entrar no exército, ele primeiro vai treinar, porque se você jogar um fuzil na mão dele, ele vai olhar assim, perigoso, até dar um tiro contra, não é isso? Então, ele precisa o quê? Exercitar, praticar, treinar, adquirir conhecimento daquela arma, para que ele possa usá-la. Amém? Nós precisamos também pegar a nossa arma e experimentá-la, praticá-la, entendê-la, entrar dentro da palavra, para verdadeiramente ela se transformar numa arma. Porque se a nossa Bíblia fica aberta lá em casa, lá no Salmo, que a gente vive, não dialoga, não se preocupa com o que está escrito nela, não traz a palavra para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, ela não está fazendo efeito nenhum, ela está lá como um enfeite, ela não é uma arma, ou às vezes é uma arma que não está carregada. Com a palavra, a nossa oração, ela se torna eficaz, extremamente eficaz, e ela se torna um diálogo direto com Deus. E eu falo diálogo por quê? Porque às vezes a nossa oração é um monólogo. A gente fala e não ouve. Ou às vezes não pensa que não ouve, porque às vezes Deus está te falando, querendo te dizer alguma coisa, mas você não escuta. E a palavra na oração em relação ao inimigo, ela faz com que a nossa oração seja mais eficaz. Por quê? Porque ela nos dá um embasamento. Lá quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e foi tentado por Satanás, nós já até partilhamos isso aqui no grupo, como foi importante que Jesus conhecesse a palavra. O demônio ia lá e Jesus, em jejum, o demônio foi lá e disse: transforma essa pedra em pão. E Jesus respondeu com uma palavra que está lá em Deuteronômio: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso está elucidando para nós, para todos nós, como é importante nós termos o conhecimento dessa palavra. E aí eu queria fazer
vamos dizer assim, uma ilustração do que isso pode significar para nós, desse diálogo nosso com Deus, a nossa oração com Deus e a nossa oração de combate. No caso da nossa oração de combate, o fato de conhecermos a palavra, ela se transforma em escudo, ela vai de contra-ataque ao demônio, porque nós temos o entendimento da palavra e nos momentos de tentação, nós sabemos aonde recorrer. E nos momentos em que a palavra se torna um meio de comunicação eficaz com Deus. Aí eu queria pedir alguém para me ajudar aqui. Quem que pode vir aqui na frente me ajudar? Que eu já sabe. Essa folha de papel, vira para cá. Essa folha de papel é uma oração que está limpinha, que está clarinha, não é isso? Mas se a gente soltar essa folha de papel, ela vai, pode soltar, cair. E aí você pode pisar, não pode? Pode pisar. O sapato da Jussara está limpo, deixa eu pisar o meu aqui, ó. Aí ela fica suja, não fica? E aí você pode amassar, não pode? Pode amassar. Pode abrir ela de novo. E aí essa oração, ela está uma oração que estava muito bonitinha, né? Mas não estava fortalecida. E aí você pode até rasgar um pedacinho, não pode? Pode rasgar um pedaço. Oh meu Deus do céu. E aí vamos imaginar que a Jussara é o papai do céu. E você quer fazer com que essa oração chegue ao papai do céu. Amém? Aí você vai. Vai chegar, gente? Uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar. Mas a gente corre um grande risco de, durante esse período, a gente desistir. Aí, isso aqui não tá muito bom para a gente seguir no exemplo, não. A gente pensa numa oração que está fortalecida na palavra, que está ali como pedra, como rocha. Eu roubei lá dos meus meninos lá. Peguei emprestado, né, gente? Olha só. Segura que sabe. Você consegue rasgar? Se você jogar no chão, deixa eu fazer aqui, ó. Pode jogar. Ó. Se você pisar nela, vai quebrar? Pisa aí, vamos ver. E aí, essa aqui, sabe? Quando a oração é uma oração de uma pessoa revestida da palavra de Deus, olha aqui, ó. Rapidinho ela chega no Pai e ela volta. Viu? Rapidinho. Quando a palavra, obrigado, Jussara. Quando a palavra está fortalecida, quando nós estamos revestidos da palavra de Deus, a nossa troca com Deus é muito rápida. A palavra chega a Deus muito rápido e a gente não desiste. A gente não para, porque aquilo vira uma necessidade. Vira uma necessidade, eu quero mais. Eu estou falando com Deus e Deus está falando comigo. Eu estou falando com Deus e Deus está me ouvindo. E aí a gente vai lá em Lucas 22, quando Jesus sobe, pode pegar na sua palavra aí, Lucas 22, versículo 40. Quando a nossa oração parte de nós, e nós estamos revestidos da palavra de Deus, ali fortalecidos, com aquela armadura que nos blinda, a nossa oração passa a ser como a oração de Jesus Cristo, lá no Horto das Oliveiras. Ao chegar àquele lugar, disse-lhe Jesus: orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles a distância de um tiro de pedra, e ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim esse cálice.
Não se faça todavia a minha vontade, mas sim a tua. Quando nós estamos revestidos da armadura de Deus, toda dificuldade, tudo aquilo que se coloca, todo combate espiritual, ele é vencido porque nós confiamos que a vontade de Deus prevalece. Se nós fazemos a nossa oração baseados na palavra, revestidos da palavra, se nós buscamos ali a intimidade com a palavra de Deus, nós não temos vergonha de chegar aqui na frente e falar, nós não temos vergonha de falar com o irmão lá na rua sobre Deus, sobre o que acontece aqui na quinta-feira. E o Senhor nos exorta de uma forma perfeita neste Evangelho, comunicando com o que o nosso tema vai dizer, está dizendo: o Senhor vai dizer: levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Hoje o Senhor nos orienta a sermos insistentes na palavra. O Walter falava no momento da oração sobre depressão, e eu queria partilhar com vocês porque eu experimentei essa palavra na minha vida, essa palavra em especial, quando nós voltamos para o grupo de oração. Quando eu assumi o compromisso de voltar para o grupo de oração, eu conversava com Deus e falava com Ele: Senhor, eu preciso que o Senhor me fale o que o Senhor quer de mim. Eu preciso que o Senhor me oriente, eu preciso que o Senhor confirme o que é para fazer na tua igreja. E aí eu pedia, conversava com o Senhor, eu pedia a Ele uma palavra para mim, para que eu pudesse entender a vontade dEle, para que eu pudesse entender o que Ele queria na minha vida, na missão que Ele me convidou, na missão que Ele me chamou. E a palavra que o Senhor me deu foi essa aqui: vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo. Se é que o... Deixa eu só falar uma coisa antes, gente, para vocês entenderem o contexto dessa palavra. Quando eu me afastei da igreja, eu toquei muitos anos na noite, muitos anos. E antes de vir para o grupo de oração, eu tocava na missa, mas eu também tocava na noite. E eu tocava algumas músicas que eram músicas de terreiro de candomblé, que eram músicas de terreiro de macumba, que eu fui tomar conhecimento só depois. Mas eu comecei a ver, e eu percebi naquele momento que eu estava assumindo cantar no grupo de oração, que eu não poderia servir a dois senhores. E foi essa a minha pergunta para Deus: Senhor, o que tu queres? Porque muita gente falava comigo: não, tem nada a ver, você pode ficar nos dois, não, você pode continuar. E aí eu perguntava para o Senhor isso, falou: Senhor, o que tu queres? Qual que é o direcionamento para mim? Me ajuda, Senhor, fala comigo. E aí vem essa palavra, também em Efésios: vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que o ouviste e dele aprendestes como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Amém? É essa a nossa orientação, meu irmão, minha irmã. Vamos usar e abusar da armadura de Deus, ela que vai nos ajudar em todo o combate. O combate que hoje nós temos a certeza que é um combate espiritual. A partir de hoje você vai olhar para a sua dificuldade, a partir de hoje você vai olhar para os seus enfrentamentos e vai entender que se tiver uma pessoa no meio daquela situação, você tem que orar por ela. Como a palavra disse, súplicas uns pelos outros. É esse o convite dessa noite. Às vezes nós pedimos para Deus, nós nos colocamos como ali os necessitados, mas hoje o Senhor nos convida a um combate para suplicarmos pelos outros. Eu queria te convidar agora a se colocar de joelhos, nós que vamos reconhecer a grandeza de nosso Deus. Feche os teus olhos um pouquinho.
Hoje nós vamos entregar diante do Cristo, de nosso Senhor, todas as nossas dificuldades, todos os nossos medos. Se você um dia teve medo de participar deste combate espiritual, se você teve medo de se levantar em favor do Cristo, se você teve vergonha da palavra, se você não teve coragem de andar com a palavra, eu te proponho, meu irmão, minha irmã, hoje um desafio. Porque o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, é muito maior do que tudo isso. O Senhor me resgatou de um lugar, de um momento onde eu não esperava, para selar em mim, selar na minha vida um pacto de felicidade no seu serviço. Sim, Jesus, nós queremos te entregar nesta noite os nossos medos, as nossas dores, as nossas vergonhas, e dizer que o teu amor por nós é muito maior. Vai falando para Jesus: Jesus, eu te louvo, eu te bendigo, eu te glorifico, porque o teu amor é muito maior do que tudo. O teu amor, que é infinito, é soberano. Ele é maior que os meus medos, Ele é maior que as minhas dores. Nesta noite, Jesus, na tua presença, eu quero aceitar o desafio de deixar em tuas mãos tudo que me impede de praticar o combate pela tua igreja, pela tua palavra. Colocar diante de ti, Jesus, tudo aquilo que me impede de entrar na tua armadura, de carregar a tua espada, o teu escudo, de combater em favor do teu nome. Eu te adoro, Jesus. Maior que os meus medos, do caminhador, é o teu amor por mim, Senhor. Maior que os meus medos, o caminhador, é o teu amor por mim, Senhor. Canta isso: maior que os meus medos, maior que os meus medos, o caminhador, é o teu amor por mim, Senhor. Maior que os meus medos, maior que os meus medos, o caminhador, é o teu amor por mim, Senhor. Eu já não temo nada, 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 eu já não temo nada. Maior que os meus medos, canta isso de novo. Maior que os meus medos, o caminhador, é o teu amor por mim, Senhor. Maior que os meus medos, o caminhador, é o teu amor por mim, Senhor. Eu já não temo nada, eu já não temo nada, eu já não temo nada, eu já não temo nada,
já não temo nada. E você às vezes pode estar aqui com seu coração repleto de dificuldades. Você pode estar aqui no grupo de oração, você pode ter passado pelo cerco de Jericó e está aqui hoje diante de Jesus com tantas dúvidas, com tantos medos. O nosso Rei se faz pão, se faz pequeno, se faz aqui perto de nós. Eu te convido a apresentar agora a Jesus a sua realidade. Se você está aqui hoje nesta noite com medo, com receio, com vergonha, apresenta para Jesus. Fala: Jesus, eu sei que perto de Ti eu nada sou. Eu sei que eu sou completamente dependente do Teu amor. E confiante desse amor, eu quero apresentar a minha vida, as minhas dificuldades, as minhas mazelas, o eu miserável, Jesus. Porque eu quero hoje uma restauração plena. Eu quero hoje me revestir da Tua palavra. Eu quero hoje me revestir desta armadura, dessa amargura que vai encher a minha vida de orgulho, que vai encher a minha vida de felicidade, onde eu serei, sim, Jesus, uma sentinela, onde eu não ganhei tentação, meus pés não vacilarão, porque o tempo todo eu estarei buscando a Tua palavra, buscando o que Você quer dizer para mim. Eu quero hoje, Jesus, fazer um pacto contigo de todos os dias, em todos os momentos, ouvir a Tua palavra, experimentá-la, saboreá-la, em todos os momentos, Jesus. Que eu possa tomar o grupo de oração como um exemplo, que eu possa fazer na minha casa um grupo de oração, onde eu louve, bendigue, onde eu clamo a presença do Teu Espírito Santo, e onde eu me aprofunde na palavra, e no momento em que eu me aprofundar na palavra, eu não terei medo de fazer as minhas orações, seja para qualquer necessidade, momento. Eu não terei medo, Jesus, de abrir a minha boca e Te louvar, de abrir a minha boca e suplicar, porque a Tua palavra que é alimento. Eu tomo posse nesta noite, que ela vai revestir a minha vida, os meus atos, a minha família, porque Tu és grande e soberano, Jesus. E nós Te adoramos, porque o Teu amor é derramado nesta noite sobre cada um de nós. Glorificado e exaltado seja o Teu santo nome, Jesus. A Tua presença eucarística no nosso meio. Santo és. Santo, Santo, Santo é o meu Deus, mais do que eu. Santo, Santo, Santo é o meu Deus, mais do... Canta isso, Santo, 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 Santo é o meu Deus, maior que eu. Santo, Santo, Santo é o meu Deus, maior que eu. É isso, meu irmão. Se nós caminharmos com essa convicção da soberania de nosso Senhor, de entregarmos a Ele, de colocarmos Ele à frente das situações de nossa vida, nós que reconhecemos a Sua grandiosidade,
seremos capazes de mostrar para tudo e para todos a grandiosidade dele. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, e te agradecemos. Muito obrigado, Jesus, pelas graças derramadas nessa noite, pela convicção colocada no nosso coração, por todos os novos corações, Senhor Jesus, que foram aqui hoje apresentados diante de Ti, corações compromissados contigo, compromissados com o Teu combate, com a Tua obra. Eu te louvo e te bendigo e te agradeço, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Louvores e graças se deem a todo momento. Louvores e graças se deem a todo momento. Louvores e graças se deem a todo momento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria no louvor. Amém. Amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela Tua presença no nosso meio. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Não para não, não para não. Continua a saudar e exaltar esse nosso Deus tão maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Glorificado e exaltado seja o Teu santo nome, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Amém?